Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Tu és fiel e tudo que tu fazes, Senhor, é perfeito, mesmo quando não vai de encontro à nossa vontade. Pai, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te bendizer e aprender mais de ti, Senhor. Graças te damos por tua bondade, porque tu és Pai zeloso, bondoso e amoroso, nos garante que nos ensina a termos sabedoria, discernimento e entendimento. Ó Senhor meu Deus, venha nos capacitar. Em nome de Jesus, eu quero te convidar para tomar o lugar de primazia neste devocional, Pai. E que o Senhor, com teu Espírito Santo, encontre espaço e livre acesso em nossos corações e que eles estejam voltados para ti, Senhor. Também alinhados com o teu coração, que venhamos ter a mente de Cristo e o Senhor venha produzir em nós bons frutos, boas sementes sejam lançadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oramos sedentos e esperançosos pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tem um louvor que diz assim, é um hino da harpa. Eu estava louvando ele hoje, não tenho certeza. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? A mensagem da cruz é o nosso devocional hoje. Vamos lá? Vamos ver o que o Senhor Deus quer que façamos e aprendamos. Abra o seu coração, abra a sua mente, deixa Deus falar com você. Amém? A mensagem da cruz. A leitura base do nosso texto será em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Palavra-chave, poder. Frase do dia. A cruz não é o fim da história, é o começo da redenção. Aleluia. Contexto, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele enfrentava uma cultura que valorizava a sabedoria humana. Não é muito diferente da que nós vivemos hoje, né? O povo gosta muito de provar por A mais B que é igual a C, que Jesus Cristo veio, viveu e morreu neste mundo, né? Tem evidências, a NASA já, né? A ciência já comprova que Jesus Cristo foi mesmo um ser humano, viveu mesmo como um ser humano aqui na Terra, e a ciência também prova que Deus existe. Como? No nosso DNA tem as letrinhas do nome de Deus. Então, Ele é poderoso, o grande eu sou. Então, não há quem possa dizer que Deus não existe, porque Ele existe. Mesmo no mais profundo abismo, quando nós estamos enfrentando a maior dor e tristeza e angústia e sequidão da nossa vida, seja ela qual for, uma perda, um luto, um não de Deus, uma espera, uma doença, uma enfermidade, seja o que for, Deus existe. E sabe o que é mais incrível? Ele se encontra ao meu lado e também ao seu. Ele luta por você.
Por mais que você não veja. Você consegue ver o vento? Você consegue? Você consegue ver a chuva vindo de longe? Quantas vezes eu já aqui na minha varanda eu olhei para o meu horizonte e a chuva está vindo. Enquanto aqui ainda não chovia, eu já via os respingos, a neblina, a nuvem baixando lá no horizonte. E quando dava uns 5 minutinhos, dependendo da velocidade do vento, em como ela vinha, ela chegava até onde eu estava. Você consegue ver o vento vindo? Só quando vem com poeira. Mas quando é uma brisa leve, linda e suave, que ela toca o seu rosto e passa por você, você fecha os olhos assim e você consegue sentir assim, ó, como se fosse um sopro de Deus. Você consegue ver? Eu não consigo, não. Mas você sente, não sente? Ela passando pelo seu corpo, pelo seu rosto. Se é muito gelado, você se arrepia. Se está muito quente, vem e você se refresca. Deus é assim conosco, ao nosso lado, todos os dias, 24 horas do dia. Ele é como um guarda que não dorme. Ele é o guarda de Israel. Então, o nosso ser humano, a humanidade, ela quer provas de que Deus existe. Quando Deus, ele disse para Tomé, Tomé, benditos são aqueles que não viram, mas creram que Deus existe. Deus ama quando nós temos fé. A nossa fé pode ser abalada? Pode sim. Quando? Por perdas, por angústia, por tristeza, por medo, por dor. Mas o Senhor nos fortalece. Ele nos garante. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerás. É só uma fase, vai passar, é só um momento, vai passar. Você vai voltar a respirar. Sabe? É uma pena quando muitos relutam para crer em Deus, para entenderem que Deus se encontra ao nosso lado. Mas eu sou uma pecadora, eu não sou digna, eu nem vou para o culto, eu nem leio a Bíblia, eu nem louvo a Deus, eu nem peço perdão, eu sou toda errada, tudo isso, tudo assim. Não importa. Jesus te ama. Sabe o que eu aprendi? É que nada, absolutamente nada do que você faça vai aumentar o amor que Cristo tem por você, ou vai diminuir o amor que Ele tem por você. Você pode se afastar dele, mas Ele não se afasta de você. Tanto é que, quando você sente saudade, quando nós sentimos saudades, falamos Jesus, mais que depressa, o Espírito Santo diz, pronto, estou aqui. Você pode não sentir, você pode não ouvir, mas pode ter plena certeza de que Ele está lá e sempre vai estar. Então, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele enfrentava uma cultura que nós enfrentamos hoje, que valorizava a sabedoria humana, que valoriza a ciência em provar. Se não houver prova, eu não acredito. E mesmo com provas, ainda não acredito. A eloquência e o status de vida, status social. A ideia de um Messias crucificado era escandalosa. Quem que ia conseguir entender que Cristo veio
viria para morrer em nosso lugar. Pois é, era escandalosa para os judeus e loucura para os gregos. Mas Paulo afirma com ousadia: a mensagem da cruz, embora simples e rejeitada por muitos, é o poder de Deus para aqueles que creem. É ali que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro amor se revelam. A cruz confronta a lógica humana. Ah, sim. A cruz vira tudo de cabeça para baixo. Enquanto o mundo busca grandeza, Jesus escolheu se humilhar. Enquanto o mundo busca conquistar, Jesus se entregou. A cruz nos lembra que a verdadeira vitória não está no que conquistamos, mas em quem nos tornamos em Cristo. Isso aqui me remete ao devocional de ontem. Quem você está sendo? O que você está gerando? Qual a semente você está plantando? É pela rendição que vencemos. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Ora, a palavra de Deus nos garante. Paulo mesmo orou por 3 vezes, implorou ao Senhor para que lhe fosse retirado o espinho da carne, e o Senhor lhe respondeu na 3ª vez: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Isso nos desafia a viver uma fé que nem sempre faz sentido para o mundo, mas que é cheia de propósito no reino. A cruz revela o amor radical de Deus por mim e por você. Jesus não morreu por pessoas perfeitas e... Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Não existe ninguém perfeito na face dessa terra e nunca existirá. Sabe por quê? Porque o único perfeito foi Cristo, que veio a esse mundo, se tornou a ovelha perfeita, morreu em meu e em seu lugar, e no céu vive e continua sendo perfeito para sempre. Tá? Então, ele não morreu por pessoas perfeitas, mas por pecadores como eu e você. Ele sabia de cada falha, ele conhece-nos. Lá no Salmo 139, o Senhor nos garante, não é? Que ele nos conhece muito antes de sermos formados no seio de nossa mãe. Ali o Senhor descreve, antes mesmo de chegarmos a sermos um embrião, os nossos dias. Ele escreve e descreve. Escrever é você escrever num caderno. Descrever é você detalhar o que acontecerá a cada dia de vida daquela pessoa. Foi assim que Deus fez comigo e com você. E Ele sabia das minhas falhas, das minhas transgressões, das minhas iniquidades, de tudo quanto eu iria cometer de pecado. Ele sabia todas as vezes que Ele iria me chamar e que eu ia dizer: eis-me aqui, Senhor. E todas as vezes que Ele iria me chamar e eu iria dizer: rapaz, hoje eu estou cansada. A desculpa perfeita: eu estou cansada. Mas lá no fundo, o Senhor sabe que não é cansaço, é preguiça. Vocês acham que eu sou perfeita e que não tenho? Tenho, infelizmente. Gostaria de não ter? Gostaria.
mas tenho. E o que eu faço? Eu corro para Deus e falo: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então ele sabia de cada falha, cada pensamento impuro, cada vez que iríamos falhar. E mesmo assim decidiu morrer em meu e em seu lugar, em nosso lugar. Isso é graça. Isso é amor radical. A cruz diz: você é valioso. Você é uma pérola. Eu sou valiosa, eu sou uma pérola para Deus. Eu sou como a menina dos olhos de Deus. Você também é. E Deus tem ciúme de você, de mim também. Não por causa do que fez, mas por quem Deus diz que você é. É esse amor que nos sustenta e nos dá segurança mesmo nos dias difíceis. A cruz expõe o nosso pecado e oferece perdão. Diante da cruz não há desculpas nem disfarces. Acabei de dizer para vocês isso, né? Pois é, eu digo para vocês mais, quando eu estou com preguiça e digo para o Senhor: Senhor, hoje não estou cansada, Deus logo olha para mim e fala: é cansaço ou é preguiça? Ele me indaga, gente. E é difícil admitir. Mais difícil ainda é esconder, porque não tem como. Não dá para disfarçar. Ele mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também mostra que existe um caminho de volta. Jesus tomou o nosso lugar. Suportou a dor e a rejeição e gritou: está consumado. O preço foi pago. O perdão está disponível. Você não precisa mais viver aprisionado pela culpa ou tentando se justificar. Na cruz há libertação. E vou garantir para vocês, no dia em que minto para mim mesmo, o Senhor mostra para mim. Isso é cansaço ou é preguiça? Verifique-se você mesmo. Analise-se a você mesmo. Preste atenção em você mesmo. E ali é um incômodo tão grande que eu não consigo dormir. Porque em vez de eu descansar, o cérebro começa a trabalhar de forma que ele atende a voz do grande eu sou. As partículas do grande eu sou que habitam em mim ouvem. E elas começam a trabalhar, elas começam a pesquisar, elas começam a analisar. E eu fico sem saber o que fazer. Eu falei: quer saber de uma coisa? Olha, Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu estava com preguiça. Eu já levantei, pronto. Pois é. E Ele perdoa. Tá tudo bem. E o que acontece? Se torna mais uma lição valiosa para mim. O que acontece? Se torna mais um ponto de intimidade minha para com Cristo e dele para comigo. Se torna mais um ponto de conhecer a si mesma. E Deus faz isso por mim e por você. A cruz nos chama para viver uma nova vida. A cruz não é apenas sobre o que Jesus fez, é também um convite, um chamado diário à renúncia, à obediência, ao amor prático. Viver a mensagem da cruz é andar contra a maré. Sim, contra a maré. Falei sobre isso ontem, quando minha mãe, quando criança, eu queria fazer as coisas. Ah, mãe, eu queria ir, eu queria fazer, eu queria ver. E ela dizia para mim: você não é todo mundo. Pois é, aqui ó, eu e você não somos todo mundo. Somos separados de Cristo. E Ele tem ciúme de nós. Eu não entendia minha mãe.
Eu achava que era autoritarismo dela. Eu achava que era injusto ela falar aquilo para mim. Mãe, eu me refiro isso na questão de quando queríamos ir ver aquelas festas que acontecia ali na Assembleia, lembra? Então, que o meu pai dizia não e eu não entendia. E a minha mãe, ela também dizia não e eu não entendia. E eu achava injusto, batia o pé, fugia e ia. E meu irmão ia atrás. Vou contar tudo pro meu pai. Eu falava, cala a boca, senão não deixo você ficar. Ah, vai contar pro meu pai? Então vamos embora. Não, vamos ficar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Daqui a pouco, o que acontecia? Lá vinha meu pai, nem minha mãe. Com a minha mãe ainda tinha conversa, com meu pai não tinha não. Ele já vinha já com a varinha na mão. Ah, Jesus. Época boa, maravilhosa. Absurdo? Não. Meu pai só queria ensinar a gente o que presta e o que não presta. E que quando nós colocamos os nossos olhinhos inocentes sobre o que não presta, aprendemos errado e nos afastamos do que presta, do que é verdadeiro, do que é bom e agradável ao Senhor. Hoje eu entendo isso. Hoje eu compreendo isso. Então, é um chamado diário à renúncia, à obediência, ao amor prático. Eu penso que era muito difícil para meus pais dizerem não. Nossa, como era difícil, porque para mim foi. Mas eu tive que fazer o mesmo com meu filho, porque se eu não fizesse, eu estaria sendo negligente com ele, conhecendo a verdade de Cristo. Então, viver a mensagem da cruz é andar contra a maré, é escolher a verdade, quando mentir seria mais fácil. Amar quando dá vontade de revidar. Servir quando preferíamos ser servidos. A cruz nos forma a imagem de Cristo. Ela não é só um ponto de chegada, é também o ponto de partida de uma nova história. Hoje em dia, o meu filho, ele tem o 26 anos e ele tem livre-arbítrio. Ele tem a escolha dele. Eu converso com ele, eu falo para ele, não é bom, não é certo, não vá, não faça, não isso, não vai lhe fazer bem. Mas se ele for e fizer, não vai sem ser avisado. Hoje eu faço o quê? E agora, posso proibi-lo? Não, não posso não, gente. Ele já tem 26 anos. A varinha já está endurecida, o tronquinho já está endurecido. Mas o que eu faço? Senhor Deus Todo-Poderoso, livre e guarda a vida do meu filho, porque aonde a planta dos pés dele pisar será terra santa, não importa onde quer que ele esteja. Incomoda ele, Senhor, incomoda ele, que eu fico em casa. Eu fico em casa até a hora que ele diz, mãe, eu já cheguei, eu já fui, eu já estou aqui, eu já estou indo. E quando ele chega em casa, eu fico em oração. E é assim que minha mãe faz por mim e pelo meu irmão até hoje. É assim a nossa obrigação pelos nossos filhos e nossos amigos e parentes, né? Uma aplicação prática? Hoje, especificamente, se você puder fazer isso ainda hoje, amém. Agora, se não, faça amanhã. E se você puder fazer hoje e fazer amanhã, melhor ainda. Hoje, tire um tempo para olhar para a cruz. Olha para Jesus. Olha para tudo que ele sofreu na cruz. Lembra? De tudo que ele passou. Ele teve sede e lhe deram vinagre. As chicotadas que ele levou, a cruz pesada que ele teve que arrastar, as injúrias, as calúnias, as transgressões. Ele teve que ficar pelado. Enrolaram só um paninho ali nas partes íntimas do meu Jesus. Foi pregado ali naquela cruz, transpassado. As mãos dele, os pés. E ainda enfincaram uma lança no lado dele.
rasgaram, escreveram sobre sua coxa com uma espada. Ele sofreu muita humilhação, muito mais do que eu ou você poderíamos suportar. Então, pensa na cruz com gratidão e reverência, temor a Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que ainda preciso entregar. Seja uma ferida, um pecado, um medo ou um comportamento. Leve isso ao altar. O que é que te aborrece? O que é que te irrita? Que você sabe que não é agradável a Deus, mas você não consegue se livrar disso. Existem coisas em mim que eu quero muito me livrar. Já falei com Deus, já pedi, já orei, já clamei. Ele me ajuda, mas Ele também me lembra: filha, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas eu levo isso ao altar de Cristo, eu levo isso para Deus. Eu falo: Senhor, eu não quero fazer isso. Senhor, eu não quero ser assim. Eu xingava muito. Era horrível. Dentro de 2, 3 palavras, 5 era palavrão. Que coisa horrorosa. Que coisa feia. Que desagradável. Você falar com uma pessoa que em 10 palavras 5 ou 7 é palavrão. Isso me entristecia tanto, me angustiava, eu falava: nossa, que coisa feia, eu abominava isso, mas eu não conseguia parar. Eu comecei a falar: Jesus, eu não quero isso, me ajuda. E eu forçava tanto e fiz um propósito com Deus. Falei: Senhor, toda vez que eu xingar, eu vou pedir perdão na hora, da boca para fora. Porque se eu tenho peito para estar xingando da boca para fora, eu vou ter peito também para poder pedir perdão ao Senhor de boca aberta. Senhor, me perdoa. Acabei de xingar. Senhor, me perdoa. E ali eu fui percebendo quantas vezes eu xingava. E fui diminuindo. Aquilo foi diminuindo. Porque você acha que o inimigo quer te ver bem? Não. Eu vou pedir perdão. Eu vou pedir assim, ó, só no meu coração, só no meu pensamento. Não, mas vem cá, você não tem coragem para abrir a boca e falar o que não deve, o que não presta? Então tenha coragem também para abrir a boca e falar o que presta. E principalmente pedir perdão a Deus. Quando fazemos isso, o inferno se estremece. E o Senhor Jesus é glorificado através da sua boca e da sua rendição. Então leve isso. Leve esse comportamento que você não sabe lidar sozinha para o Senhor. Senhor, eu não consigo lidar sozinha com este comportamento que eu estou tendo. Eu não consigo lidar com a minha boca. Eu não consigo lidar com as minhas atitudes. Eu não consigo lidar com esse comportamento de raiva. Essa coisa que me toma de vez em quando. Eu não consigo ter domínio próprio. Leva para Deus. Ele vai te libertar. Porque Ele morreu no meu e no seu lugar para isso. A cruz tem poder para transformar completamente a sua história. Porque Cristo já te libertou ali naquela cruz. Um conselho: sempre que estiver cansado, confuso ou sem direção, volte para a cruz. Olhe para Jesus. Ela te lembra quem você é, de onde veio e principalmente para onde está indo. Não existe amor maior do que aquele demonstrado ali. Nós vamos orar, mas eu vou ler algo que complementa esse nosso devocional. Amém? Veja, Jesus morreu na cruz por amor à minha vida e à sua vida. E muitas das vezes na sua casa só tem você que crê em Deus. Toda a sua família, não. Mas olha, através da sua vida, Deus pode e vai salvar a sua casa. Porque na palavra do Senhor está escrito:
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize você também, porque Deus falou com Cornélio e toda a sua casa foi salva. Cornélio, ele era um judeu, um sacerdote, que não cria que Cristo, que Jesus, que estava ali falando do amor de Deus, era o Cristo que morreria na cruz por amor às nossas vidas. Deus falou com Noé e toda a sua casa foi salva. A princípio, eles acharam estranho, mas ele foi sendo ministrado por Deus, dia após dia, ano após ano, e toda a sua família foi salva. Deus falou com Lídia. Lídia, ela era uma artesã, não tenho muita certeza se ela era a artesã ou se ela era uma moça que vendia tecidos. Eu acho que Lídia, ela era a que vendia tecidos. E toda a sua casa foi salva. Aleluia, glória a Deus. Deus falou com Raabe. Raabe era uma prostituta e foi dela que veio a descendência de Jesus. E toda a sua casa foi salva. Quando Deus tem um para interceder, grande salvação pode acontecer. Mais do que salvar uma pessoa, Deus quer, por meio de salvar gerações. Deus está à procura de parceiro. Seja você este voluntário. Se prontifique. Senhor, eis-me aqui. Através da minha vida, eu creio que a minha casa será salva, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Para ganhar o mundo inteiro, Deus quer um parceiro. Aqui em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz: procurei alguém que reconstruísse um muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha. O que quer dizer se pôr na brecha? É se prontificar. É dizer: Senhor, eis-me aqui. E orar, e buscar, e pedir ao Senhor pela vida da sua família, pela sua casa, e crer que Ele é o Rei dos Reis e que grandes coisas pode fazer através desse alguém que se prontificar. Não tente pregar para os seus parentes falando, não. Você vai fazer isso como aprendemos ontem no devocional, com atitudes, gestos, comportamento. Isso vai te fazer gerar a pregação através da sua vida, das suas atitudes. Muitas das vezes, quando você tenta falar com alguém da sua família sobre Cristo, essa pessoa se fecha, ela não quer saber. Mas quando você começa a demonstrar através dos seus atos, através de quem você está se tornando, Deus começa a resplandecer através da sua vida. Aquela outra pessoa vê a mudança na sua vida e vai buscar querer também. Pregue sempre para os seus parentes vivendo Cristo, vivendo, gerando sementes na sua própria vida, para que através da sua vida, vidas venham ser edificadas e ministradas para o reino de Deus. Faça a sua parte e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, será feita e implantada através da sua vida. Quando você menos perceber,
A sua casa estará glorificando e exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos garantiu. Creias tu e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Sua parceria com Deus é mais poderosa do que imagina. Apenas creia. Apenas creia. Vamos orar agora em nome de Jesus. Repita comigo. Repita essa oração em nome de Jesus. Pai, hoje eu me aproximo da cruz com reverência e coração quebrantado. Obrigado por me amar tanto a ponto de entregar teu filho por mim. Que eu nunca perca a maravilha da cruz. Ajuda-me a viver de forma digna desse sacrifício, renunciando a mim mesmo, carregando minha cruz e seguindo a Jesus todos os dias. Que a tua graça me transforme de dentro para fora e em mim venha a ser gerado novos testemunhos, frutos, sementes, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que a palavra de Jesus Cristo fique guardada nas tábuas do seu coração e você venha pôr em prática todos os dias de sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até amanhã.